transformei R$ 583 em 107 mil em 16 dias. Essa foi a postagem que destruiu milhares de contas de trade em 2021. O que eles não viram? Os 99% que tentaram replicar e transformaram 10 mil em R$ 1.000 em apenas 3 dias. E aqui tá o que ninguém fala, pessoal. Aquele trader lendário, nem ele consegue replicar o próprio sucesso. Porque nem mesmo os vencedores da Mega Sena conseguem ganhar 2 vezes com os mesmos números. Uma bela madrugada às 2 da manhã eu me deparo com um TikToker de 25 anos, ensinando como ganhar R$ 50 mil por dia e curtindo a vida dele em Mônaco. Os comentários? Qual a sua estratégia? Milhares perguntando. Pergunta errada. Pergunta certa é: qual é o seu sistema de disciplina? Porque aqui tá a dura verdade. Jesse Livermore, o maior trader que já viveu, fez e perdeu milhões 4 vezes. Não porque não conseguia ler o mercado, mas porque não conseguia seguir suas próprias regras. Ele literalmente escreveu o livro sobre trading e depois morreu falido, com uma bala na cabeça. Sejam muito bem-vindos! Nosso objetivo hoje é descobrir por que 90% dos traders falham em 90 dias. Isso não tem nada a ver com a estratégia que eles usam. Nós vamos aprender a estrutura exata usada por corretoras grandes que transformam amadores em traders lucrativos. Não por meio de indicadores milagrosos, mas por meio de sistemas inquebráveis. Processo separa sobreviventes de estatísticas. Todos os dias que você negocia sem disciplina, você não está investindo, você está jogando. Jogo do tigrinho. A casa sempre vence contra o indisciplinado. Vamos começar a sua jornada, a minha jornada, a nossa jornada pelo deserto financeiro. Vamos voltar lá para 1929, a Grande Depressão. O Engraxate deu uma dica de ações para um trader experiente. Esse trader passou o dia inteiro remendo essa história. No outro dia, ele vendeu tudo. O que aconteceu uma semana depois? O mercado quebrou. Quando todo mundo vê um oásis no deserto, geralmente é uma miragem. Negociar sem disciplina é como seguir cada fonte de água no deserto. Quanto mais você persegue, mais fundo no perigo você se aventura. A maior ilusão do mercado não é que o dinheiro é fácil de fazer. É que você pode fazer sem ter regra alguma. Pega o boom das .com. Dessa vez é diferente, diziam eles. Warren Buffett, vocês não conhecem Warren Buffett? Melhor pesquisar. Ele foi ridicularizado como um dinossauro por evitar ações de tecnologia. Ele não entende, riam os comentaristas. Naquele período, a Nasdaq caiu 78%. A Berkshire de Buffett ganhou 40%. O que essas histórias realmente revelam não são ciclos de mercado. É a natureza humana em repetição. É aquela história da repetição que a gente sempre fala, né? A miragem do dinheiro fácil aparece em todas as gerações. Ela só tá se vestindo diferente. Ela tá mais elegante, ela tem um perfume mais novo, ela tá usando uma roupa que todo mundo usa. 1720, a bolha do Mar do Sul. 1929, ações de rádio. 1999, ações de internet. 2021, ações meme. 2024, ações de IA. O padrão nunca muda porque a psicologia humana nunca muda. Medo e ganância são emoções que levam os participantes do mercado a tomar decisões irracionais. O mercado é uma máquina de votação no curto prazo e uma máquina de pesagem no longo prazo. Like, subscribe. Thank you. Sem disciplina, você estará sempre votando com a multidão. Quando foi a última vez que você fez uma operação porque todo mundo estava fazendo aquilo? Pense por um momento. E se as maiores operações da sua vida fossem as que você não fez? Quem vive da bola de cristal comerá vidro quebrado. Lembre-se disso. Mas conhecer a história não é o suficiente, porque agora 3 demônios psicológicos estão caçando você no deserto financeiro. Eles mataram mais contas de trading do que todos os crashes de mercado combinados e provavelmente estão na sua tela agora mesmo. Nick Leeson derrubou um banco de 233 anos com 3 emoções: medo, ganância e o FOMO, o medo de ficar de fora. O dano? 6,5 bilhões. 3 demônios psicológicos perseguem todo trader pelo deserto financeiro. Não são condições de mercado ou azar, são assassinos internos. Fevereiro, 1995. Nick Leeson, um trader de 28 anos da Barings Bank, sentado em Singapura, encarando suas telas. Começou com medo, uma pequena perda. O medo sussurrou: esconda, você será demitido. Então veio a ganância. A perda cresceu. A ganância disse: dobre a aposta, uma grande vitória e você está livre. Ele comprou mais contratos. As perdas explodiram. Finalmente, o FOMO entra em ação. Outros traders estavam fazendo fortunas. Essa é a sua chance. Vá com tudo. Leeson fugiu de Singapura com perdas totalizando 6,5 bilhões. O Barings Bank, que havia financiado as guerras napoleônicas, colapsou em uma semana. Leeson, ele não era estúpido. Os demônios não se importam com seu QI. Emoções podem ter um impacto profundo no seu desempenho de trading. Mas aqui está a verdade. Esses demônios são características. Eles não são um problema sério só que você tem. Eles são mecanismos de sobrevivência evolucionários. Medo. O medo manteve nossos ancestrais vivos.
A ganância garantiu o acúmulo de recursos. O FOMO manteve grupos unidos em um propósito. Nos tempos antigos, essas emoções, elas salvavam vidas. No mercado, elas destroem contas. A verdade é que você não pode deletar esses programas. Aí está registrado no teu DNA. Mas você pode construir um sistema mais forte que a sua programação. E é isso que os traders institucionais fazem. Qual demônio te possui? É o medo? Aquele que te faz cortar os lucros cedo demais? É a ganância? Que te faz manter perdedor por muito tempo? É o FOMO? Que te faz perseguir um rompimento de topo? Aqui está um exercício. Escreve aí as tuas últimas 10 negociações. Ao lado de cada uma, escreve M para medo, G para ganância e F para o FOMO. Se mais de 3 tiverem letras, cara, tá negociando emocionalmente e não logicamente. Pausa o vídeo, faz isso agora. Qual o padrão que você vê? Essa é a hora de salvar a tua conta, de salvar essa profissão fantástica que é o day trade, que todo mundo perde muito dinheiro porque não consegue observar esse lado. É por isso que eu faço esse papo de domingo, é por isso que eu gosto de lidar com essas questões, porque isso também me assombra. E a gente precisa trabalhar isso. Não é só ter um bom setup, não é só aplicar esse setup. A gente tem que ter disciplina, né? E a disciplina pode vir de várias formas. A gente pode ir ali no Profit, por exemplo, e configurar lá para fechar a tua conta depois de 3 perdas consecutivas. E tu só vai conseguir usar daqui a 24 horas, né? Só que assim, cara, aí tu tá usando uma máquina que vai travar essa tua forma de agir. Mas tá certo, porque quem tem que fazer isso é tu mesmo. É uma possibilidade? É uma possibilidade, eu já usei. Mas, cara, isso aí tem que estar dentro da tua mente. Tu tem que ir ali e desligar esse botão e falar, tudo bem, encerrei, não posso mais fazer trade nenhum agora. Acabou. Não tenho o que fazer. Eu vou agora fazer outra coisa, outras coisas, outros objetivos do dia. E amanhã eu volto, porque amanhã o mercado vai estar aqui, depois da manhã ele vai estar aqui. E se hoje eu entrar no FOMO e perder tudo que eu tenho na minha conta, não vai me restar nada. Amanhã o mercado vai estar aí e eu não vou estar. Agora que você conhece os nomes dos demônios, eu vou te mostrar o custo real quando esses demônios impulsionam suas decisões de operação. Não é apenas dinheiro que você perde. Vem comigo. Bill Wang perdeu 100 bilhões em 2 dias. Não porque os mercados caíram, mas porque ele ignorou todas as regras de risco já escritas. Cada passo indisciplinado no deserto financeiro não custa apenas o dinheiro. Ele se transforma em catástrofe. São como os juros de um cartão de crédito que você não pode pagar. Cada regra que você quebra multiplica o dano exponencialmente. Março de 2021, Bill Wang dirige a Archegos Capital. Gerenciava bilhões, um cara inteligentíssimo. Mas inteligente não significa disciplinado. Quebra de regra número 1, dimensionamento de posição. Em vez de arriscar 1 a 2% por negociação, Wang alavancou 5 para 1. Seus 50 bilhões controlavam 250 bilhões em posições. Quebra de regra número 2, diversificação. 80% dos seus recursos estavam concentrados em 8 ações. Quando a Viacom CBS caiu 9%, significou que 4 bilhões foram perdidos em horas. Quebra de regra número 3, stop losses. Sem stop, sem hedges, apenas esperança. As chamadas de margem começaram. Só o Goldman Sachs despejou 50 bilhões de suas posições em um dia. Dano total, 100 bilhões. Dizimados em 48 horas. O Credit Suisse perdeu 27,5 bilhões. A Nomura perdeu 14,5 bilhões. Wang perdeu tudo. E aqui é o que é o pior de perder bilhões, o custo humano. 13 anos de habilidade destruídos por 6 meses de negociações indisciplinadas. Negociações de vingança após perdas podem resultar em perdas adicionais de 25% a 40% do capital do trade. O mercado tem um sistema de contabilidade brutal. Cada regra quebrada tem um preço. Negociar sem stops? Pague com sua conta. Ignorar o dimensionamento de posição? Pague com seu portfólio. Negociar por vingança? Pague com seus relacionamentos. Negociar em excesso? Pague com sua saúde. O custo mais profundo é o psicológico. Você não está construindo uma carreira de trading. Você está financiando a carreira de outra pessoa. A perda de cada trader emocional é o ganho de um trader sistemático. O mercado é um jogo de soma zero. Quando você negocia por vingança, um algoritmo da UBS lá agradece. O robozinho fala, ai, obrigado. Quando você compra no topo por FOMO, pelo medo de ficar de fora, um modelinho lá da XP lá desenhado para isso fala, obrigado, muito obrigado. Você é predador ou você é a presa. O seu sistema vai decidir quem que você é. Some suas perdas do último ano. Não apenas o número, custo real. Quantas destas perdas vieram de quebrar suas próprias regras? Não minta. Agora multiplique isso por 10 anos. Essa é a sua mensalidade para a Universidade da Indisciplina. E se a disciplina não fosse uma restrição, mas um sistema de preservação da sua riqueza? Que vai, na verdade, nua e crua, cara. Você já sabe o que fazer. Todos nós sabemos, mas a gente simplesmente não faz.
A lacuna entre saber e fazer é onde as contas morrem. Mas chega de falar de custo. Acho que todo mundo entendeu a história. O deserto, ele é perigoso. Os demônios são reais. O preço é alto. Agora vem a parte que muda tudo. Construir a sua constituição de trading. O documento que está entre você e a ruína financeira. Uma constituição não são apenas regras, é um documento sagrado que governa o comportamento quando as emoções tentam dar um golpe. Assim como a nossa Constituição sobreviveu a anos de caos, sua Constituição de trading deve sobreviver a todas as condições de mercado. É sua disciplina tornada tangível. Dentro da sede da UBS, todo novo trader recebe os princípios de trading. A página 1 tem apenas 4 palavras. Regras não são sugestões. Um princípio se destaca. Nunca faça preço médio em perdedores. Um novo trader promissor pensa que sabe mais. A Tesla cai 5%. Ele compra mais. Cai 10%. Ele dobra a aposta. Cai 15%. O gerente de risco se aproxima. Qual é a regra número 1? O cara fala, nunca faça preço médio, mas você está fora do mercado por hoje. Fala o gerente de risco. Limpe suas posições. Os privilégios de trading do garoto são suspensos por uma semana. Nesse mesmo dia, outro trader de varejo, uma sardinha igual a nós, fez o preço médio. A mesma queda da Tesla, sem nenhum gerenciamento de risco, sem regras. Ele perdeu tudo que tinha até o fechamento do dia. A diferença? Operava sob uma constituição de trading. O outro operava por sentimentos. Um plano de trade abrangente, que descreve seus objetivos, estratégias, regras de gerenciamento de risco e critérios para entrada e saída de negociações, ele é crucial. Sua constituição de trade precisa de 5 pilares. Número 1, gerenciamento de risco. Nunca arrisque mais do que 1% por negociação. Nunca tenha mais de 3% em jogo de uma vez. Stop losses são colocados nas ordens, não na sua cabeça. Número 2, leis de entrada. Negocie apenas com seus setups. Antes, faça o checklist de entrada. De preferência, sem negociações nos primeiros e nos últimos 30 minutos de pregão. Número 3, decretos de saída. Tire lucros em níveis pré-determinados. A gente vê que o mercado está ali próximo de um topo, próximo de um fundo, uma região onde o mercado brigou pelo preço, uma entrada de rende, uma saída de rende, uma resistência bem definida. Nunca mova um stop contra você. A gente pode também usar os stops de tempo, Eu também uso bastante isso. Se não funcionar em determinado período, sai, cara. Número 4, limites comportamentais. Sem trades, pós 3 perdas. Sem trade, se você tiver com seu emocional abalado. Sem operar com vingança. Nunca. Número 5, rituais de revisão. Tenha um diário de cada negociação. Revise o seu desempenho semanal. Avalie a estratégia mensal que foi utilizada. Cara, isso é muito importante. Eu tenho feito isso demais. Eu comecei fazendo isso no trade, cara. Eu comecei no meu primeiro ano, eu fazia isso. Eu até ganhei da Nelogica um diáriozinho ali pra anotar as coisas. No início eu fiz. Depois eu deixei de lado. Hoje eu voltei a fazer. Ele é crucial. A gente precisa saber como é que a gente estava se sentindo naquele dia. A gente tem que saber que operações que foram vencedoras, por que elas foram vencedoras, por que aquele dia que tu saiu no loss, tu poderia ter saído no lucro. Que regras você quebra com mais frequência? Anota tudo. Esses são seus pontos fracos, onde a Constituição precisa ser mais forte. Se você tivesse que operar com alguém observando por cima do seu ombro, alguém que bateria na sua mão se você quebrasse uma regra, o que mudaria? Isso é o que a Constituição faz. É a sua disciplina externa até que a disciplina se torne interna. Disciplina não é uma decisão, é um ritual. Como um samurai se preparando para a batalha, ou um cirurgião se preparando para a cirurgia, traders profissionais seguem rotinas pré-mercado que preparam suas mentes para uma execução disciplinada. E aí aqui eu abro um parênteses assim, porque os caras listam aqui um monte de coisa, cara. Tipo, acordar cedo, tomar banho frio, fazer meditação, fazer yoga, fazer exercício físico. Eu entendo, mas assim, cada um tem uma forma de se concentrar em uma rotina diária, Por exemplo, no meu caso, eu utilizo o YouTube, cara. Todos os dias, na noite anterior, eu faço uma projeção para o mercado. Eu tento fazer todas as probabilidades que o mercado possa fazer para evitar uma bola curva. E o que eu faço no outro dia pela manhã? Eu acordo, faço a minha rotina matinal, levo meu filho na escola, volto e foco em assistir o meu vídeo. Eu vejo o meu vídeo, vejo todas as probabilidades que eu tentei abarcar para evitar uma bola curva. Quando o mercado abre e acontece essa bola curva que eu não estava esperando, cara, eu fico de fora. Se eu não sei o que o mercado está fazendo, eu espero até que ele faça um movimento que eu tinha projetado. Quando ele fizer, eu vou fazer o meu ataque. Basicamente, essa é a minha experiência. Agora eu vou dar prosseguimento aqui às orientações do cara. Então ele fala sobre os caras acordarem cedo, fazer yoga, exercício físico, Fazer o plano de negociação é interessantíssimo. Estipular máximo de operações por dia e ter clareza nos seus objetivos, Aí você compara isso com o trader de varejo, a sardinha, que acorda, checa o telefone, vê os futuros, pânico ou euforia. Abre a plataforma, procura por movimentos, cai em FOMO, cai em ganância, cai no medo, e aí ele fica esperando pelo melhor. A diferença disso é que um tá caçando, o outro tá sendo caçado. É aquela história, ou você é o predador ou você é a vítima. Traders com rotinas matinais têm 60% mais chances de seguir suas regras. Exercício físico antes de negociar melhora a tomada de decisão em 23%. Escrever os planos à mão ali, as suas regras do dia, aumenta a probabilidade de execução delas em 42%. Por quê? Rituais movem decisões do cérebro emocional para o cérebro lógico. Você está literalmente conectando as suas vias neurais para a disciplina. E os militares descobriram isso há séculos atrás. Por que tu acha que os soldados eles acordam e arrumam as camas deles perfeitas?
Não é sobre a cama. É sobre começar cada dia com disciplina. Tu vê os caras da Marinha aí, os caras do SEAL dos Estados Unidos, por exemplo. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. O seu ritual de trading é o seu arrumar a cama. É a primeira vitória que leva a todas as outras. Qual é a sua rotina matinal atual? Seja honesto, sem mentir. O que mudaria se você tivesse um ritual não negociável de 30 minutos antes de tocar em qualquer botão de operação? Tenta isso. Tenta por uma semana. Acorda 30 minutos antes. Escreve as 3 regras que você quer fazer durante o dia ali de operação. Identifica o máximo de 3 negociações. Defina os alertas ali. E afasta do computador se quiser. Só retorna quando ele disparar. Pega o profit, anota ali. Ó, bota um alarmezinho. Quando chegar nesse preço aqui, eu volto aqui. Vai lá, faz tuas coisas, dá tuas voltas. Faz tudo o que tem que fazer. Com total calma. Quando o alarme tocar, volta pra tela. Dá uma olhada. Vê o que tá acontecendo. Esse era o ponto que você estudou no dia anterior. São as projeções. Aquilo que eu tava conversando. Sobre fazer as projeções. Tentar abarcar o máximo de movimentos possíveis que o mercado pode fazer no outro dia pra não te pegar de calça curta. Pra não te pegar de desprevenido. Se tiver uma bola curva, beleza, vamos trabalhar ela, vamos ver como é que a gente pode resolver. Se a gente não souber o que está acontecendo, a gente não faz nada. O mercado está aí todos os dias. Se a gente quebrar a nossa conta, amanhã a gente não pode estar. O mercado vai estar lá. 2 traders, mesma estratégia, mesmas negociações. Um ganhou 500 mil, o outro faliu. A única diferença? Dimensionamento de posição. O dimensionamento de posição é o processo expresso em matemática. É a diferença entre apostar e operar de verdade. Enquanto todos se obcecam com os sinais de entrada, profissionais mesmo, de verdade, eles observam muito o tamanho da posição. Porque no deserto financeiro, não se trata de encontrar água, mas sim de racionar o que você tem. O experimento dos Turtle Traders de 1983, com o Richard Dennis, ele apostava que poderia ensinar qualquer um a negociar. Então ele foi lá e pegou 23 novatos e deu as regras exatas para os 23. E o que aconteceu? O João segue a fórmula do dimensionamento de posição religiosamente. Risco de 2% por negociação. Aumenta em vencedores, corta perdedores rapidamente. Outro trader pensa que é mais esperto, mesmos sinais, mas ele vai mais pesado. Por que arriscar 2% quando o setup é perfeito? Eu vou arriscar 5%. Primeiro mês. Ambos pegam a mesma tendência. João faz 12%, o outro trader faz 30%. Cara, o outro trader se sente um gênio. Cara, nossa, quebrei a banca, me dei muito bem, eu sou o máximo. Mês 2, a prata cai. Ambos tomam stops recorrentes. João perde 2%, o outro trader perde 5%. Mês 3, outro mês de perdas consistentes. João perde 2%, outro trader perde 5%. Vamos lá para o mês 6. João está com 23% de alta no ano. O outro trader quebrou exatamente as mesmas operações. Diferentes tamanhos de posição. João agora gerencia 5 bilhões. O outro trader, cara, ninguém lembra do nome nem do sobrenome dele. O cara sumiu na vastidão do espaço sideral. E aqui tá a matemática que ninguém quer ouvir. Risco de 10% por operação. 7 perdas seguidas equivalem à conta cortada pela metade. 14 perdas equivalem a 75% de drawdown. Recuperação necessária para esse cara voltar a respirar? 300% de ganho. Agora olha o outro lado. Risco de 2% por operação. 7 perdas seguidas equivalem a 13% de drawdown. 14 perdas equivalem a 25% de drawdown. Recuperação necessária? 33% de ganho. O mercado não se importa com sua confiança. Assim como o Jesse Livermore, que eu citei lá do início, que aprendeu 4 vezes com isso, uma posição alavancada demais pode apagar anos de lucro. 90% do sucesso no trading vem do dimensionamento de posição e das saídas, não das entradas. No entanto, os traders gastam 90% do tempo procurando por melhores entradas. Se você não consegue calcular isso enquanto dorme, você não está pronto para operar. Sinto muito. Qual é o seu método atual de dimensionamento de posição? Depende de como eu me sinto, não é um método. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixe seu like, comenta o que você viu de interessante. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder as lives com as operações ao vivo e projeções que faço de segunda a quinta. Vem, quero te ver lá, viu?